Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Mais uma live da Batec. Hoje nós vamos falar sobre técnica de Clark, ou será que é o fim dela, né? Será? Um pouco sobre o que é, como é e como é que está se utilizando hoje, né? Doutores, boa noite. Eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Falassem um pouquinho sobre vocês. Sou radiologista, minha graduação foi na Universidade Federal de Alagoas, fiz especialização na Universidade Federal da Bahia, mestrado na UNP em Natal e o doutorado na São Leopoldo. Eu leciono na Universidade Federal de Alagoas e tenho uma clínica de radiologia. Sou especialista também em odontologia legal. Sou radiologista também, formado pela Universidade de Uberaba. Eu fiz especialização na USP em Ribeirão Preto, né? Trabalho com radiologia desde quando me formei. Hoje o nosso tema é a técnica de Clark, né? Essa técnica de Clark, né? A gente entende aí que seja uma técnica bem, às vezes, complexa, trabalhosa e também que não é muito eficiente, vamos dizer assim, né? Não traz toda aquela precisão que a gente precisa, né? Vocês querem comentar um pouco sobre a técnica? Doutor Vânio, se quiser já compartilhar a tela, iniciar a apresentação, pode ficar à vontade. Quando vocês sugeriram o tema, a gente acha interessante porque a técnica de Clark, hoje ela está sendo substituída pela tomografia, né? E eu não sei na clínica do Fabiano, mas na minha reduziu bastante as indicações. Eu vou contar depois a minha história, o que eu reduzi muito as indicações. Então, é uma técnica já antiga, né? 1909, tem suas indicações, a gente sabe que tem suas limitações também, né? Já que a gente tem um exame de imagem radiográfica, a gente só tem altura e largura, não temos profundidade, né, da imagem, e ela foi usada durante muito tempo, porque a gente não tinha tomografia. Então, desde 1900 e aproximadamente, eu acho que de 89 para cá, a gente está usando bastante a tomografia, então ela termina ficando um em desuso, né? Ou usando de acordo com a sua localidade, com a sua, no caso, condições até financeiras em relação ao setor público e setor privado. Então, alguns locais a gente vai ter que usar ela, a gente vai ter que abrir mão, porque não é nem toda a clínica que vai ter uma tomografia, nem todo setor público e privado que vai ter um aparelho de tomografia. Não, eu concordo, é exatamente isso. Às vezes a dificuldade de acesso a uma nova tecnologia, a uma infraestrutura melhor, faz com que a técnica acabe perdurando, né? Ela tem suas limitações, porque a gente não vai conseguir localizar com precisão o que a gente está procurando, são, né, tem as indicações de dentro incluso, supranumerário, localização de objetos, né, fragmentos, e aí a gente tem uma limitação, porque a técnica ela tem sua limitação em relação ao exame de imagem. A gente vai precisar radiografar o paciente, vai fazer mais de uma imagem, né? Vai ter que deslocar esse sentido do tubo mesial e distal no sentido horizontal para poder conseguir formar mais de uma imagem e associar essas duas imagens, ou três imagens, né? Então, no caso que a gente usa a ortorradial, a mesial e a distal, e a gente vai conseguir localizar o objeto. De acordo com o seu deslocamento, que ficar distante do feixe, ele vai estar localizado para o palatino. Se estiver do lado contrário, vai estar localizado para o vestibular. Sendo que a sua limitação, hoje maior, é a gente não identificar o local exato, já que é uma técnica bidimensional. E a gente, comparando com a tomografia, a gente sabe que a tomografia a gente tem altura, largura e profundidade. Então, a gente consegue localizar com precisão e a gente consegue identificar e até mensurar, já que a gente não consegue fazer isso com uma radiografia, no caso da técnica de Clark. Aí tem uma imagem ilustrativa mostrando o deslocamento do tubo no sentido horizontal. E aí, sempre o objeto que estiver mais distante, ele vai estar para o palatino, e o que estiver do lado contrário, ele vai estar para o vestibular, tá? A gente usa um aparelho de raio-x convencional, né? E vai fazer uso da técnica, a gente vai usar o tempo do exame. Eu me lembro que a gente usava sem posicionador, né? A gente tinha dificuldade de determinar sempre o mesmo local, né? Ele fazia sem posicionador, né? Técnica periapical convencional, e usava o posicionador, e aí ficou mais fácil de a gente movimentar somente o cilindro, não movimenta
nem o filme, nem movimenta o posicionador, né? O que vai ser movimentado vai ser o aparelho de raio-x, né? Você vai movimentar. Só a incidência do feixe que iria alterar. Só a incidência, justamente. Você vai movimentar o aparelho e a incidência que vai ser em outro local. Ou você vai mesializar essa incidência ou você vai distalizar. Então, a limitação seria que a gente não ia conseguir identificar o local exato daquele objeto. Ia dizer que ele está por palatino ou por lingual, né? Ou por vestibular. Então, você vai localizar o objeto, mas você não vai dizer com precisão a sua localização exata. Então, essa é a grande limitação da técnica de Clark. Por isso que o Paulo fala no início que a tendência é ela ir cada vez mais suas indicações e reduzindo no mercado, né? Tanto em clínica de radiologia, como também no setor público e privado, porque ela tem sua deficiência, né? Além de ser uma técnica trabalhosa, porque você tem vários processos, né? Então, ela leva um tempo, né, para ser realizada por completo. É verdade. Você tem que expor o paciente mais de uma dose de radiação. Apesar da dose de radiação de periapical ser baixa, você vai ter que posicionar o paciente mais de uma vez, né? E aí você vai ter que expor esse tempo do exame e depois, se o filme for digital, tudo bem, você vai ter a imagem no momento, mas se for convencional, você vai ter que fazer o processamento químico dessa imagem e aí você vai ter um tempo maior do exame, né? Você vai ter um tempo de processamento dessa imagem de 5 a 10 minutos, né? E se for digital, não, você vai ter a imagem em tempo real. Mas aí ela é usada muito na endodontia, na orto, para localizar dente incluso, na cirurgia, né? Ainda localizar para dissociar a raiz. O elemento dental tinha mais de uma raiz, para ver alguns tipos de fraturas, né? A gente sabe que aquela fratura mais delgada e aquela fratura, aquela tríplice da fratura, a gente possivelmente não consegue identificar, né? Dependendo da sua angulação. Às vezes, só a tomografia vai identificar, então ela foi caindo em desuso. Então, hoje, geralmente, para você confirmar a tomografia, você termina identificando o exame de imagem. Você pede a radiografia convencional, a Clark, e, na dúvida, vai ter que confirmar com a tomografia, né, já que ela tem a sua limitação de identificar pequenas fraturas, né? Até localizar pequenos objetos, como um fragmento de uma lima, né? Aí tem o posicionamento, né? Como você faz a técnica da bissetriz, você termina sendo um pouco incômodo o paciente, já que a tomografia você vai conseguir fazer com mais habilidade, né? Você tem que ter o dedo. Nesse caso aí, sem a utilização do posicionador. O objetivo da técnica era localizar ou dissociar a raiz. Não, eu quero localizar a raiz palatina, ou se tem mais de uma raiz esse elemento, então eu vou identificar se tem mais de um conduto, fazendo essa dissociação através da Clark. Mas sendo que nem sempre você consegue localizar esse conduto acessório, esse forame adicional, esse canal incisivo. O canal incisivo não, o forame incisivo, dissociar ele, você fica na dúvida. Então você pode identificar com mais precisão a localização exata com a tomografia. Eu sempre ouvi falar que é uma técnica trabalhosa, né? Igual vocês mencionaram, uma técnica trabalhosa de se fazer. Além de ser uma técnica trabalhosa, ela não é eficiente. Então, depois ainda teria que recorrer, por exemplo, a uma tomografia. É isso? Por exemplo, aí, Paulo, esse caso aí, você tem um dente que você quer localizar o ponto ideal dele, mas você diz que ele está, vamos dizer que ele esteja aqui pouco palatino, né? É que ele acompanha o movimento do cilindro no sentido horizontal, mas você não vai dizer se ele tem relação com o elemento adjacente, né? Qual a distância que ele está do 22, né? Do elemento 22 ou do elemento 21. Você não consegue dizer com precisão quantos milímetros está, se tem relação com o dente adjacente, se está provocando a reabsorção dessa raiz. Se essa raiz ela sofre um processo de dilaceração radicular, se ela for discreta, você dificilmente vai ver na Clark. Tá? Você pode até ver a dilaceração se ela for mais acentuada. E em alguns casos, o dente ele não vai se movimentar, entre aspas, né? Ou seja, como ele está numa posição mediana, ele não se movimenta tanto. E aí você não consegue realmente, você gera um pouco de confusão e um pouco de dúvida quanto ao resultado. Você fala quando ele está equidistante, né? Ele está no meio. Exato. Aham. Aí na toma a gente vai conseguir mensurar essa distância e dizer, o acesso mais rápido vai ser para o palatino, já que a distância estiver menor, né?
ou a coroa está voltada para a região palatina. Aqui você não vai conseguir dizer a localização da coroa. Estou dizendo que a localização é para o palatino, mas eu não digo com precisão a distância que essa coroa está do dente vizinho, né? Uma coisa também que eu percebi que como ela faz pela periapical, ela vai cortar ali, por exemplo, o elemento que está ali para cima, né? Ela não vai conseguir pegar, os dois dentes aí, né? Pelo tamanho do filme, né? E às vezes pela localização próxima da cavidade nasal do dente incluso, no foi o caso aí. Então termina não abrangendo a área de interesse do elemento que ele quer ver. Aí você tem que abrir mão de outra técnica para poder identificar, localizar ele. Aí nesse caso aqui a gente tem um molar do lado direito aqui, ó, um molar inferior, onde você identifica os condutos mesovestibular e lingual. Então, por que eu fiz essa incidência distalizando a técnica? Usei a Clark nesse caso, então eu consegui dissociar esses condutos, né? Se eu não fizesse a incidência ortorradial, eu não ia conseguir separar. Mas se ele tiver uma incidência ortorradial, eu não vou conseguir dissociar. Então, essa técnica usa muito na endo. Até hoje é usada. Ela tem indicação, as suas indicações, mas ela tem suas limitações. No lado esquerdo, a gente tem um pré-molar. Esse pré-molar, ele tem uma bifurcação dos condutos. Então, eu consigo separar eles na região apical. Então, se eu dissociar, eu vou conseguir identificar essa separação. Aqui a gente já tem outro caso do canino. Aí eu vejo que tem uma imagem radiolúcida envolvendo sua coroa, mas eu não consigo mensurar com precisão. Aí eu tenho aquela dúvida que a gente fala sempre, Fabiano, cisto de erupção ou um cisto dentígero, né? Eu vou ter que mensurar para saber e tirar a minha dúvida. Será que é um cisto de erupção ou um cisto dentígero? Eu vou ter que ir lá e mensurar essa distância da coroa até o final da extensão da lesão. E aí, se essa extensão tiver mais de 3 milímetros, eu vou dizer que é um cisto dentígero. Se tiver menos, é um cisto de erupção. Então, aqui eu não consigo mensurar isso. Não consigo dizer a relação desse canino com esse lateral, se tem relação ou não. É como o dente supranumerado que aparece aqui na imagem. Ele acompanhou o movimento do tubo no sentido horizontal. Tá? Então, possivelmente vai estar localizado por palatino. Tá? Mas eu não digo se ele está provocando a reabsorção dessa porção radicular, do elemento 45, no caso. Então, para eu tirar a dúvida, para realmente chegar a um diagnóstico mais preciso, vou ter que abrir mão do método de localização, né? Que é um método bidimensional, que tem suas limitações, indicar a tomografia para essa região. E aí sim, na tomografia, eu vou conseguir identificar se ele tem relação com essa raiz, se ele está provocando a reabsorção, e posso ver a região apical dele, se tem alguma inclinação dessa raiz, se tem alguma dilaceração, se ele tem algum processo de anquilose, que é quando há a junção da lâmina dura com o espaço periodontal. Então, nessa técnica aqui, eu tenho minhas limitações, mas ela tem suas indicações. Eu não sei, Fabiano, qual a sua experiência aí em Goiânia, né? Sim, é a mesma. Em relação às indicações. No momento, no consultório, você pode usar a mão da técnica, você abre mão e usa ela. Mas vai chegar um ponto que ela vai estar no seu limite. Então, você vai ter que abrir mão e mandar o seu paciente com a clínica de radiologia e fazer a tomografia, porque só a tomografia vai identificar, vai tirar a dúvida, vai localizar com precisão, com exatidão, e vai identificar qual o melhor plano de tratamento para o seu paciente. Então, ela pode ser o início de um processo diagnóstico, isso, mas ela não vai ser o fim. Foi o caso aqui, a gente vê um molar inferior, onde ele tem 4 condutos, né? Eu tive que dissociar, ou seja, eu movimentei o tubo do aparelho de sentido distal, consigo separar esses condutos, consigo identificá-lo, mas eu tive que usar um método de localização. No caso da endo, aqui tudo bem, mas será que ele tem uma lesão de Furca? Será que ele tem essa imagem radiolúcida aparecendo na primeira imagem aqui? Será que essa imagem se concretiza? Será que eu devo indicar a tomografia para esse caso? Para realmente verificar se tem essa imagem radiolúcida na região de Furca? Então, a tomo, eu consigo identificar essa lesão de grau 1, essa lesão inicial. E dificilmente eu vou identificar isso na técnica Clark. Sim, você não sabe, inclusive você pode identificar, mas você não sabe se ela está mais acentuada por vestibular ou por lingual, entendeu? E com a tomografia você conseguiria chegar a essa conclusão.
Então, a tomografia, você vai ter que tirar o paciente do seu consultório, vai ter que indicar, vai ter que fazer essa aquisição, esse exame de imagem fora da clínica, vai ter que indicar para uma clínica de imagem, e essa clínica de imagem vai fazer o exame com a dose reduzida de radiação, porque os aparelhos, a cada vez mais a dose está menor, o tempo do exame está menor. Hoje o aparelho da Vatec faz um tempo reduzido de uma tomografia de um elemento, da maxila ou da mandíbula, então a gente sai de 12 segundos para 6, para 5, então a gente ganhou tempo de aquisição, a gente ganhou em dose de radiação e a gente ganhou em quantidade de exames em relação à radiografia convencional, né? É lógico que a gente tem um campo de imagem infinitamente maior, porque a gente deixa de duas radiografias, né? A gente sai de uma convencional de Clark, tem 2, 3 radiografias, uma ortorradial, uma média e uma disto, e sai para uma tomografia onde eu posso ter 20 imagens, 40 imagens do mesmo elemento, 50, 60, de acordo com como você planejou esse intervalo de corte, né? Então, a gente tem os planos de corte, que são o sagital, o coronal e axial, e através desses planos de corte a gente pode percorrer o dente como um todo. Então, a gente sai de um exame que tem 2, 3 radiografias para um exame que tem 50, 100, 150 imagens, ou seja, eu consigo ter um diagnóstico mais preciso porque eu tenho infinitamente maior número de imagens. Então, eu posso planejar isso no momento do exame, né, usando um campo de visão menor, no caso, para endo, se for para endo, ou para planejamento de implante, eu posso usar um FOV intermediário e eu posso ter várias imagens daquele mesmo elemento, né? Eu saio de uma imagem bidimensional e consigo ter vários planos de cortes, que a gente chama de cortes transversais, fatiados, né? Como a gente está vendo esse bolo aí, ou esse laranja aí, consegue fatiar, né? E quanto menor for o intervalo de corte que eu fizer esses cortes, eu vou ter mais imagens. Eu posso sair de 2 radiografias para 250 imagens do mesmo elemento, de acordo com o corte que eu fizer. Eu posso fazer proporção 1 para 1, eu posso dar 1 milímetro, cortar 2, então eu posso aumentar essa proporção 1 para 2, posso reduzir 0,1 para 0,1, então eu saio do menor corte para o maior corte, e quanto mais fino e menor intervalo de corte, eu vou ter mais imagem aqui da mesma região, tá? Uhum. Então a tomografia ela veio aí para ser o exame mais recomendado, completo para poder sanar tudo isso daí, né? Assim como a tomografia realmente é o exame hoje mais recomendado. E você, doutor Fabiano, como é que você fez ou você faz aí na sua clínica? Você continua fazendo? Compartilha um pouco da sua experiência para mim. A minha experiência, quando eu comecei com tomografia, eu tomei uma decisão radical. E eu acabei eliminando a técnica de Clark das minhas clínicas, né? Eu tive um pouco de resistência no início por parte dos clientes, né, dos profissionais, mas com o tempo eles foram vendo que o acesso a essa tecnologia, que seria a tomografia, daria muito mais precisão para eles, daria muito mais resultado, esclareceria muito mais os casos do que aquela técnica de Clark que eles insistiam em fazer. Então, eu desmistifiquei a tomografia, desmistifiquei a questão da dose de radiação da tomografia e eliminei por completo a técnica de Clark nas minhas clínicas, nem mesmo para convênios. Então, lógico que eu enfrentei uma certa resistência, mas isso foi aos poucos, tomando a sua forma, e o pessoal vendo que realmente essa era a melhor decisão, né? Mas o Dr. Vânio, ele fez uma observação importante, que alguns setores, principalmente os setores públicos, né, às vezes não têm acesso à tomografia. E aí a técnica de Clark ela vai realmente ser a única escolha para fazer uma dissociação de raiz, para ver uma localização de um elemento. Então, nesses casos, infelizmente, a gente não consegue ser radical como eu fui aqui. Mas eu acho que quem tem acesso à tomografia poderia, sim, fazer um trabalho educando os seus colegas, educando os seus clientes,
mostrando para eles que a gente precisa absorver essas novas tecnologias, estar aberto a aprender, a interpretar uma tomografia ou absorver novas tecnologias para que a gente não precise ficar insistindo num exame que já é hoje ultrapassado. Além de você ter o exame de radiografia geral, uma imagem JPEG, PDF, atualmente tem um arquivo DICOM, então esse arquivo a gente pode compartilhar ele, né, entre profissionais. E pelo nível que a gente tem de variedade de planos de corte, sagital, coronal, a gente pode caminhar do ápice até a coroa, da coroa até o ápice, em vários sentidos. Então, a gente tem um infinito planos de cortes que a gente vai conseguir identificar. Diferente da radiografia, que a gente só vai ter 2 imagens, 3 imagens. Então, para alguns casos, ela tem suas indicações. Mas para os casos mais complexos, a gente tem uma limitação. Então, o ideal seria que a gente, no caso mais simples, a gente pode até usar a mão. Não vai sair da graduação ainda, a teste de Clark, ela ainda é usada na graduação. Ela é usada nos serviços que não tenham condições de ter a tomografia, mas a gente tem que saber que ela tem suas limitações. A gente não tem profundidade na radiografia bidimensional, na tomografia tem profundidade de campo, e a gente consegue diferenciar, identificar as dúvidas que a gente tem com o exame bidimensional com o exame tridimensional. É lógico que a gente tem a gente precisa de um computador, a gente precisa de uma estrutura maior para usar essa tomografia, mas o leque que ela dá de positividade em relação ao diagnóstico é fantástico, né? Então, não tem como você comparar. A Clark tem sua indicação, a radiografia periapical tem sua indicação, mas hoje o padrão ouro para definir algumas alterações para finalizar o diagnóstico é a tomografia. E além de falar dos protocolos que tem de aquisição disso aí. Então, a gente tem vários tipos de protocolo. A gente tem um protocolo para endo, a gente usa um campo de visão menor, a gente tem uma resolução de imagem melhor na endo. Então, a gente consegue usar isso para endo, a gente consegue usar isso como protocolo para implante, a gente consegue usar esse protocolo diferenciado para ortodontia. Então, ela termina dando um leque bem maior que só para usar na Clark. Isso a gente usa praticamente em todas as disciplinas, né? Em todas as disciplinas de odontologia. Aí a gente tem um intervalo, um espessamento que a gente não consegue ter na Clark. A gente consegue reduzir esse intervalo de corte, sei lá, 0,5 milímetros, 0,5, e ter, se eu tenho 8 linhas de 8 colunas, eu consigo duplicar isso quando eu reduzo esse intervalo de corte, né? E se eu usar um campo de visão menor, tem aparelhos de tomografia que tem vários tipos de FOV, que é a imagem que você recebe impressa, ou a imagem que você vê na tela. Então, você consegue ver com definição melhor essa imagem, principalmente para o caso da Clark, que a gente compara a Clark muito com a endo, porque a gente dissocia raízes, ou até na cirurgia, para ver um dente incluso, a gente consegue fazer um campo de visão menor e consegue ver essas estruturas anatômicas melhor, essa alteração do tecido duro melhor, com um FOV menor, de acordo com a sua indicação. Um FOV intermediário é 8x8 ou 8x9, então a gente consegue percorrer por esse dente, né? A gente consegue navegar milímetro por milímetro, que a gente não ia conseguir com um exame bidimensional, tá? Então a gente tem um campo de visão 5x5, é um campo de visão que dá uma definição de qualidade melhor, e aí a gente vai usar um campo de visão para implante, um campo de visão maior, e aí eu quero uma área de interesse maior da maxilomandíbula, eu tenho um FOV maior, que é a imagem que a gente vê na tela, o que a gente recebe impressa, e eu tenho um campo de visão mais estendido, 16x9, até um maior. Mas quando eu vou comparar um exame que vê profundidade com um exame que não vê profundidade, aí a tomografia vai dispara lá na frente, é isso mesmo. A gente tem uma mudança de linguagem quando a gente sai da radiologia para a tomografia, né? O que absorve radiação, a gente chama de radiopaco, na toma, a gente chama de hiperdenso, que deixa a radiação ultrapassar, a gente chama de radialustro na radiografia, e na toma a gente chama de hipodenso. Então a gente muda essa linguagem, tá? Aqui eu fiz uma comparação com a dose efetiva de cada aparelho. É lógico que o aparelho hoje, que a gente tem aqui no mercado, até que a Vatec lançou agora há pouco, a gente tem um tempo de exame bem menor, a gente sai de 20 segundos para 6, 7, 8 segundos. Consequentemente, essa dose de unidade ainda é menor, tá? A gente tem a radiação diária aqui,
que a gente faz uma unidade de 8 cifras. Aí você tem uma panorâmica que tem 10 a 15, você tem uma panorâmica digital, reduz de 50% a 80% menor que os aparelhos convencionais. Então, você vê que a tomografia, ela hoje é indicada, não tem mais aquele mito que o Fabiano comentou aí, que a dose... Exatamente. Não existe mais esse mito. Né? E hoje, por exemplo, a gente tem os equipamentos com tecnologia green, que reduziram muito, desde o tempo de escaneamento até a dose de radiação. Então, você realmente não precisa ter receio de utilizar essas técnicas. Eu me lembro, quando o primeiro tomógrafo que eu trabalhei, ele fazia um tempo do exame e o paciente ficava lá 1 minuto e meio. Era até aquele Newton, ele ficava deitado 1 minuto e meio. Hoje, quando eu vejo o aparelho, dava até que fazer 6, 7 segundos, é impressionante assim, a diferença dele. A gente saiu de 2002, né, 2003 para 2020, a gente evoluiu em tempo do exame muito grande. A reconstrução que o paciente ficava esperando na recepção, ficava meia hora na recepção. Hoje ele fica 5 minutos na recepção esperando. Então, o ganho que a gente teve nesse tempo foi muito bom. Foi fantástico você comparar hoje um exame que foi feito há 15, 20 anos atrás com os exames de tomografia de hoje. Ou seja, a nossa dose odontológica, possivelmente ela está 1/6 ou até menos que a dose médica. Então, não é porque aquele mito de não fazer o exame, porque, sei lá, o meu endodontista não quer que eu faça, que a dose para endo não é necessário, eu preciso usar a Clark, e pela Clark ele vai tentando dar o diagnóstico, ou seja, ele tem que abrir mão e solicitar a tomografia hoje, tá? Porque a nossa dose é muito baixa. Além da indicação da endo, ou para localizar um dente incluso, para ver a sua relação canal-mandibular, a tomo hoje ela abrange todas as áreas da odontologia, né? A gente tem vias aéreas, a gente tem praticamente a endo, que a gente falou muito, que a pério, né? Você consegue mensurar essa perda óssea, você consegue comparar com exames anteriores, que a gente não conseguia antes. Né? Então, você não tem como comparar um exame bidimensional, né? Vou lá fazer uma Clark hoje, eu vou acompanhar essa lesão pré-apical. Aí eu vou fazer uma técnica lá, e daqui a 6 meses o paciente volta para comparar a imagem. Eu não vou conseguir repetir o mesmo posicionamento. Nem eu, nem Fabiano, nem Paulo, porque sempre a gente vai colocar o filme um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, né? Posicionador mais para a direita, mais para a esquerda, ou seja, até o tempo do exame a gente pode mudar. Então, na tomo, a gente consegue fazer, a gente consegue mensurar e comparar esses exames com os exames anteriores, a gente consegue medir essa alteração de vestibular para palatino, vestibular para lingual, identificar essa perda óssea, dizer qual dente que essa perda óssea é maior, né? Então, termina facilitando no tratamento, no diagnóstico, no próprio bem-estar do paciente. Aqui a gente tem alguns casos clínicos para a gente ver e entender a visão que a tomografia dá comparado com o exame bidimensional, né? Se eu quisesse identificar esse dente aqui na técnica de Clark, eu ia localizar ele. Eu ia dizer que a coroa dele possivelmente está localizada por vestibular. Mas eu não ia conseguir mensurar essa localização dele, tá? Eu não ia conseguir identificar possivelmente essa reabsorção que ele está aí, né? Provocada por esse tracionamento, essa reabsorção externa. Possivelmente foi provocada pelo tracionamento do aparelho ortodôntico. Sem dúvida nenhuma, novas perspectivas de imagem, né? Aqui eu consigo medir esse comprimento desse elemento todo, tá? Na Clark eu não ia conseguir medir e dizer com exatidão quanto ele perdeu, né? Quanto foi essa reabsorção, né? Será que ele vai conseguir tracionar esse dente realmente? Será que ele provocou a reabsorção do dente adjacente? Então, a gente tem hoje como identificar isso e verificar a relação desse dente incluso, desse elemento 21 no caso, com esse elemento vizinho, com esse elemento 22. Eu consigo ver que ele não está provocando a reabsorção pelo seu tracionamento, mas ele pode acontecer e eu identificar isso. Então, na Clark, eu só ia dizer onde ele estava, possivelmente, e só, né? Eu não ia dizer que ele não ia conseguir tracionar esse dente. Dificilmente eu ia conseguir dar um diagnóstico em relação a isso. Como aqui nesse caso de uma reabsorção radicular interna, ele não ia conseguir mensurar essa perda interna desse conduto,
tanto na altura como na largura, no sentido que a gente fala vestíbulo palatino. Então, eu tenho um exame que eu posso fazer e posso identificar a alteração, como foi essa alteração, né? E que nível está essa alteração. Na Clark, eu não ia conseguir fazer isso. Eu ia identificar que tinha reabsorção radicular interna, mas não identificar a sua proporção. A gente consegue ver lá na frente aqui o elemento 22, ele tem uma rarefação óssea, tá? Uhum. Eu consigo ver essa rarefação óssea, tudo bem, mas eu consigo identificar essa perda óssea vestibular, eu consigo mensurar essa alteração, tá? Consigo medir essa alteração, essa lesão apical, essa reabsorção. Consigo dizer, ele perdeu, a reabsorção óssea foi tantos milímetros de osso na altura e na largura. Eu não consigo isso com a técnica de Clark. Eu consigo identificar, consigo dizer que está no dente 22, mas eu não consigo dizer a extensão dessa lesão. A gente tem um corte axial, eu localizo essa de acordo com o nível de corte que eu posso fazer, eu posso vir do ápice em relação a uma coroa e sair identificando. Identifiquei que essa reabsorção radicular interna está no terço médio da raiz em direção ao terço apical. Tudo bem. Então, eu consigo identificar ela com precisão. Tá? Eu não ia conseguir identificar com precisão a sua extensão com a Clark. Aqui eu tenho um caso de uma calcificação do conduto radicular. Aí eu vou identificar desde o início sua calcificação até o final dela, porque eu consigo percorrer no corte axial, no corte sagital e sair identificando essas calcificações. Tá? É isso que facilita o trabalho do profissional. Então, se a gente consegue identificar essas alterações, a gente consegue com que ele faça um tratamento mais adequado para o seu paciente. Como a tomografia é um leque enorme em relação à imagem, a gente consegue fazer vários planos de corte. Tá? Aqui tem um corte axial, que eu posso percorrer esse corte axial, no sentido apical, coroa, ápice, e aí eu consigo identificar a que grau está essa calcificação, qual o nível. Aqui eu tenho 6 imagens, eu poderia botar 16, poderia botar 24 imagens, mostrando desde o início da calcificação, da região apical, até o final do início da câmara pulpar. Então, eu consigo identificar qual se o elemento todo está calcificado, né, Paulo? Se todo o conduto está calcificado com câmara pulpar, ou se essa calcificação está no terço médio, ou se está no terço apical, tá? Então, essa eu acho que é a grande vantagem da tomografia em relação ao exame bidimensional. Aqui tem os cortes laterais, tem um corte axial, o sagital e o coronal, e eu consigo identificar que esse dente ele tem uma calcificação em toda a sua extensão, desde o início da câmara pulpar até o final do conduto. Ele tem uma calcificação, vamos dizer que seja quase que 100% desse conduto radicular, junto com a câmara pulpar, tá? Mas eu consigo identificar uma perda óssea para o vestibular, que dificilmente eu identificar numa Clark ou numa convencional, porque... Exatamente. Como a imagem é bidimensional, o filme fica para o palatino, e aí o primeiro osso que aparece na imagem é o osso que tá maior, então seria o osso palatino. Então, só na tomografia eu ia conseguir identificar isso. Então, às vezes a endo, ela tem que fazer um casamento com a tomo, porque ela não consegue identificar perda óssea tão fácil como a tomografia. Então, ela às vezes trata a endo e esquece que aquele molar tem uma lesão de furca de grau 1 que não pode ser vista na periapical, numa radiografia convencional. Até visto numa Clark, né? Só quando essa lesão ela evolui para um grau maior. Aí fica mais fácil de identificar. Outra vantagem é a gente conseguir separar essas raízes. A gente sabe que tem elementos que têm duas raízes, que tem 2 condutos, tem elementos que têm 3 raízes, 4 raízes, e a gente consegue identificar esses condutos. E eu me lembro, a gente estava muito diagnóstico em molar, dentro que faz feito endo. O profissional pedia Clark para identificar alguma alteração, ou pré-molar, para ver se tinha algum conduto a mais. E a gente não conseguia identificar, na maioria das vezes. Tá? E hoje eu consigo identificar um conduto na raiz mesovestibular que a gente chama de MV2. Então, eu consigo identificar através da tomografia. Ou seja, eu estou pegando vários casos, sempre estou até com essa curiosidade. Quando o paciente faz uma tomografia do elemento 15, 16, sei lá, às vezes do 15 mesmo,
e tem o 16 de lado que tem uma endo, eu começo a procurar esse MV2 e às vezes eu acho. Aham. Ele não conseguia identificar porque a Clark não localizava esse Não, nenhum exame bidimensional iria ter esse resultado que a tomografia teria. Porque a gente consegue separar esses condutos e essas raízes, e a gente consegue identificar se ele tem uma raiz a mais, se ele tem um canal acessório a mais, tá? Então a gente vê que a limitação, quando comparado com a radiografia, que no caso é a Clark, né, quando o Paulo sugeriu o debate, eu fiquei até porque é Clark, né? E aí a gente vê que ela tem uma grande limitação nesse caso. Então, não sei se você está conseguindo identificar aí, Fabiano, em Goiás, o número de canais de molares superiores que você acha MV2 sem obturação não é pequeno, né? E às vezes o paciente nem sabe que tem isso. Quando põe num laudo, às vezes dá o diagnóstico. Nem o doutor, nem o profissional. E às vezes tem 15 anos aquele canal, e às vezes começa a incomodar. Né? E alguns endodontistas estão encaminhando agora, fiz esse canal tem 5 anos, mas o paciente sempre reclama de dor nesse dente e tal, e você acha esse conduto lá, essa MV2, né? Esse conduto palatino, né? No molar superior. Então, é aí que a gente vê a importância da tomografia em relação aos exames bidimensionais, né? Aqui tem outra imagem, né? Uma imagem do molar superior esquerdo, elemento 26, e a gente consegue dissociar as raízes, eu consigo separar as raízes. Então, isso é bem legal, porque você consegue identificar. Eu vou identificar aqui, aquele conduto não tem material obturador, né? Vou dizer que a raiz vestibular aqui não tem, né? Tem a disco vestibular e a palatina não tem. Então, a gente consegue salvar essas imagens, identificar para o profissional, dizer qual o conduto que está vazio, que não foi feita a obturação final. Com muito mais facilidade, com muito mais precisão. A gente consegue mensurar esse conduto, a gente consegue identificar o grau de calcificação desse conduto, as pequenas fraturas a gente consegue ver, que a gente não conseguia ver antes, né? As pequenas trincas, e a gente parece aquela solução de continuidade lá, que a gente consegue identificar. A gente vê aquele sinal, né? Que é o aumento da lâmina dura, aumento do espaço periodontal, né? Você consegue ver aquela imagem podência ali, que na tomografia, o que é radiolúcida, a gente chama de podência, aquela lesãozinha ao lado daquela fratura. Então, a gente sempre procura esse sinalzinho lá e termina achando a linha de fratura, às vezes discreta, né? Às vezes o exame clínico identifica, o paciente sente dor, mas a radiografia não vê, ele faz a Clark não vê, e a tomo chega lá e você vai lá e bate o dedinho e diz, tem aqui a suspeita de fratura, e depois ele confirma, você liga para o profissional e diz, realmente tem a fratura, identifiquei, isso, coisa que eu não consegui, eu venho tentando refazer retratamento desse canal e não estou tendo sucesso, e aí a gente abre mão da tomografia e identifica, né? Aqui é um caso que os bucomaxilos, né, os implantodontistas ou cirurgiões que fazem cirurgia, compara um exame bidimensional, ele vê que não pode mais usar, né? Nesse caso aqui, porque a gente sabe que tem a relação desse dente, pode ter relação ou não com o canal mandibular. E ele tendo a relação, você tem que informar o paciente que tem um risco de parestesia definitiva, temporária. E o que acontecia, Fabiano, há 15, 20 anos atrás, quando os profissionais removiam esse tecido molar semi-incluso ou incluso com panorâmica? Era um tiro no escuro. Dava certo, tinha hora que o paciente voltava. Tá tudo dormente, tá tudo paralisado. Ele identificava o valor do exame tridimensional, porque a gente usava o exame bidimensional e não via relação dessa raiz aqui, ó, você consegue identificar, em proximidade ou íntima relação com o canal mandibular. Mas o mais triste disso tudo é que ainda hoje, mesmo com o acesso à tomografia, porque logicamente tem cidades que não teria, uma cidade interior não tem, mas mesmo com acesso à tomografia ainda tem pessoas que arriscam a operar, fazer retirada de elementos de terceiros molares inclusos, próximos ao canal mandibular, sem solicitar o exame correto, que é a tomografia nesses casos. Então, ainda tem gente se arriscando por aí. Então, eu me lembro que a gente tinha uma aula, que a gente até leciona até hoje, metrolocalização. Aí você abria lá, do Nido Inter, do Anovani,
e tentava ver essa relação e você não era preciso nisso. Hoje você não solicita mais, eu não sei se você faz alguém pede para você isso na clínica ainda, mas ninguém solicita mais exame de imagem para identificar esse dente incluso com relação, se tem relação ou não com o canal mandibular. Hoje a gente sabe que o exame padrão ouro é tomo. E aí eu consigo ver o canal mandibular em intimidade com as raízes desse elemento semi-incluso, incluso, né, nessa região, tá? E aí eu consigo definir no diagnóstico, no laudo, dizer que ele tem relação com o canal mandibular, e aí o profissional sabe o risco que ele vai correr lá, né? Daí, assina aqui que pode ter uma parestesia lá no futuro, ou parcial, quer tirar, então, né, eu acho que, como você falou, 15 anos atrás, 20 anos atrás, esse exame panorâmico era muito usado para tirar terceiro molar. Hoje a gente não faz mais isso, né? A gente não é mais indicado, não é a melhor escolha para fazer remoção dos terceiros molares. Você falou tudo, a palavra é escolha. É uma escolha. E deveria partir do profissional fazer a escolha correta, optar pelo exame que dá mais resultado, né? Quando eu tomei aquela decisão radical de acabar, acredite ou não, eu já tenho mais de 12 anos que eu não faço técnica de Clark em nenhuma das minhas unidades, porque eu mostrei aos poucos que é uma decisão equivocada você escolher quando você tem acesso à tomografia, não é verdade? Você tem 2 times de futebol você vai apostar em um deles. Você vai apostar naquele time que jogou bem a temporada inteira, ganhou todos os jogos. Você vai apostar naquele time que só ganhou um durante o ano todo. Você vai apostar no que vai te dar mais resultados. Então, é assim que nós devemos pensar. E o que a Vatec fez agora com esse novo FOG, né? Ela criou lá um 8x9, né? Criou 12x9, eu consigo ver a região retromolar. Então, você limitou a área de extensão da dose de radiação e você consegue ver essa relação desse dente com o canal mandibular. Você não precisa mais fazer uma tomografia com um FOV maior para ver essa relação. Então, ela conseguiu fazer um FOV médio, que você tem uma pequena dose de exposição, um tempo reduzido de exame, né? Ou seja, o tempo de exposição muito pequeno e com a qualidade, né, excepcional. A gente consegue ver a relação desse dente, né, a proximidade desse dente com o canal mandibular, né? Tem uma foto 3D aí, tá? Tanto do lado direito como do lado esquerdo, tá? A gente vê realmente essa íntima relação desse dente incluso, né, impactado com o canal mandibular, que eu não podia identificar isso com a tomografia, né? Com a radiografia, eu não ia conseguir dizer a relação, né, com exatidão para o profissional. Aqui a gente tem outro caso de um outro dente incluso, que a gente podia usar Clark, né? E aí eu não ia conseguir definir com exatidão a sua relação com os elementos adjacentes, né? A sua inclinação acentuada da raiz. Nesse caso está até, dependendo do seu posicionamento, você até podia ver, mas eu não ia dizer a relação que ele tem com o dente adjacente. Você vê que ele tem uma grande inclinação da raiz, uma grande dilaceração. E aí eu ia dizer, não adianta colocar o aparelho nesse paciente, que ele já está até de aparelho aqui, se você não solicitou a tomografia antes, se você não fez um estudo prévio do paciente antes, né? Então agora ele deve ter pedido algum exame de imagem, né? Algum exame de imagem bidimensional, tá? Que não identificou essa alteração, possivelmente a Clark, viu que ele estava lá, viu o posicionamento dele, se a coroa dele está com direção para a região palatina, mas não identificou essa inclinação da raiz, com tanta exatidão, né? Sua relação com o aparelho anterior do seio, cavidade nasal, tá? Então, a toma gente consegue definir isso, né? A gente consegue mostrar bem claro tanto para o paciente como para o profissional, né? O seu grau de inclinação. E a gente consegue mensurar também essa inclinação. Então, ou seja, ele ia ficar com esse aparelho aí quanto tempo esse dente não ia realmente chegar ao seu nível de oclusão, tá? Uhum. Se não fosse a tomografia. Será que porque ele ficou muito tempo com o aparelho ortodôntico, então ele abriu mão de um exame bidimensional, porque ele deve ter feito o planejamento com a panorâmica, né? Ou com a Clark, e não identificou essa dilaceração radicular. A gente tem um caso aqui de perfuração ou trepanação. Você consegue identificar
ele em todos os planos de corte, né? Aqui não tá claro, mas tem uma visão melhor, né? Tem um corte axial, sagital e coronal, e aí eu consigo ver essa perfuração. Talvez no exame de imagem, eu ia ver uma imagem radiolúcida, mas eu não ia identificar qual o nível de perfuração, qual foi a extensão dessa perfuração, tá? E o nível dessa perda óssea discreta que tem para o vestibular, eu posso mensurar isso, né? Se ele tem mais de uma imagem hipodensa, tem uma imagem hipodensa maior aqui, possivelmente foi de perfuração, mas ele tem uma linha aqui, consegue identificar uma solução de continuidade. Aqui tem outro caso para ver a relação do canal mandibular com o dente incluso, né? A gente identifica lá, a gente diz, tem relação, né? Tem relação com o canal mandibular, tem risco de parestesia, porque a gente tem uma imagem, a gente mostra a cortical vestibular e a cortical lingual, crava o martelo lá e diz que tem relação. Tá? Aqui outro caso de aparelho ortodôntico, você pode usar Clark, mas você não ia identificar o nível que tem de proximidade dessa coroa com esse dente adjacente, com esse elemento, no caso, o elemento 22, tá? Aqui tem outro caso de reabsorção provocado pelo dente que está incluso, né, que reabsorveu a porção radicular do dente, né? E chama atenção pelo grau de nitidez da imagem. Consegue identificar, será que o melhor acesso para tirar esse dente, eu posso dizer para vocês? Tá, tudo bem. A gente tem a mesma distância aqui. Aí é o caso da Clark que você não diz, né, Fabiano? Aham. Porque ele está bem no centro da cortical, né? Ele tem a mesma distância. Exatamente. Ele não ia mexer nada. Não mexer nada, ou seja, aí você fica com dúvida, aí você vai dar o diagnóstico e fica com receio de dizer profissional o local exato, porque você não tem com precisão. Aqui eu consigo identificar, né? Consigo mensurar para ele fazer o acesso melhor para o vestibular ou para o palatino. Eu consigo identificar nos cortes transversais, no corte axial. Aqui é uma imagem que a gente chama de reconstrução panorâmica, né? É só para se guiar em relação a essa regra que tem aqui aos cortes. Não é uma imagem para você dar diagnóstico. Não, mas a minha panorâmica da toma não está muito boa. É muito comum isso. Mas essa imagem da reconstrução não é para diagnóstico. É para orientação. A orientação com essa regra que tem na base aqui, é para você acompanhar os cortes transversais aqui embaixo. Né? Então, ela é uma imagem guia. Ela vai te orientar aonde você está passando os cortes. Estou no corte aqui 62, né? Ou seja, 62, 63, 64. Você fez um intervalo de corte 1 por 1. Né? Eu cortei 1 milímetro, andei 1, e assim eu tenho mais detalhes. Eu posso reduzir mais esse corte ainda. E eu consigo ver que ele está provocando a reabsorção desse dente aqui, desse elemento 11. Né? Tem uma reabsorção provocada pela pressão desse dente incluso. Então, eu consigo diagnosticar isso com mais facilidade. Né? Aqui tem um caso que foge um pouco o tema, mas a gente consegue mensurar, só para dizer que a toma a gente consegue identificar essa extensão da lesão, ver que o lado de extensão que não rompeu a cortical, que a gente consegue mensurar, saindo de vestibular para lingual, né? Consegue medir a altura e largura, dizer que a grande diferença é essa da tomo para a radiografia bidimensional, né? Profundidade de campo que a gente vai ter na tomografia, tá? Alguns casos de lesões de furca, né? Nesse caso aqui até uma lesão extensa, dá para ver bem na periapical, mas a gente consegue identificar bem a lesão de furca, consegue mensurar, consegue comparar isso com exames anteriores. Ó. Eu não posso jamais fazer isso com a Clark, a periapical, e mensurar lá, daqui a um ano o paciente voltar. Então não tem como saber que houve processo de cicatrização igual. Aqui eu posso dizer, em um ano essa lesão reduziu de 3 milímetros, 2,5 para 1. Eu consigo mensurar isso na tomografia, na tomografia. Na periapical eu não consigo fazer isso. Porque eu nunca vou repetir o mesmo posicionamento, né, Fabiano, né, Paulo? Não vou repetir nunca o mesmo posicionamento. Nunca vou colocar o posicionador no mesmo local, nem um filme. A gente tem o posicionador para fazer a técnica bissetriz, né? O posicionador. E tão menos sem o posicionador. Aí que eu não vou ter uma padronização de imagem. Então eu consigo ter a padronização dessas imagens um ano depois, né? E aí ver se esse processo de cicatrização está acontecendo ou não. Eu vou poder dizer com o endodontista, ó, um ano depois, eu fiz a tomografia ano passado, esse ano, e eu vi que houve uma redução dessa lesão. Eu vou dizer, ela saiu de 5 para 2, para 1, né? Porque eu tenho um exame que é tridimensional. As lesões de furca, que eu não consigo identificar, né? As pequenas lesões de furca, eu consigo identificar no molar superior, aqui, o elemento 16, eu consigo identificar, né? A raiz mesovestibular,
a distal e a palatina, eu consigo identificar ela no início. Porque eu comento às vezes com os endodontistas que eu acho que todo paciente que tem uma endo de molar, ele tem que identificar, solicitar a tomografia depois, até para acompanhar se tem essa lesão de fusca de grau 1, que ela vai evoluindo para grau 2, aí a gente consegue ver na imagem bidimensional, né? Aquela lesão inicial, a gente não vai conseguir ver. Então, eu não sei se você consegue ver aí, Fabiano, no diagnóstico de molares, a gente vê muita lesão de furca. Aí o paciente já está em tratamento 1 ano, 2 anos, 4 anos, já tem 5 anos, apareceu agora essa fístula. Quando você vai ver, achando que é fratura, é lesão de furca. Possivelmente, essa lesão de furca ele já tinha antes, no início do tratamento da endo. Sendo que ele não foi identificado porque o exame usado, talvez a Clark, ele tinha 2 radiografias e essa lesão de grau 1 não foi identificada. Tá? Às vezes uma perifical simples, ele nem para Clark ele partiu. Ele partiu. Aqui tem corte axial, né, sagital, coronal e os laterais. Né? E aí ele consegue percorrer isso, navegar do ápice à coroa e consegue identificar essas pequenas alterações. Em relação para gente finalizar, em relação ao início da aula, a gente começou com o exame bidimensional. Só para a gente debater esse caso aí, a gente tem uma radiografia convencional, uma periapical, e a gente sabe que é um exame limitado, mas o que a gente identifica nesse dente aqui, no elemento 11, é uma rarefação óssea com refação externa, com perda óssea alveolar. A gente tem um núcleo intrarradicular, possivelmente tem uma coroa aqui de resina, né? Não aparece porque ela tem baixo número atômico, radiação atravessa, a gente não consegue identificar. Né? Talvez fosse porcelana, a gente estava vendo aí. Né? E a gente vê que nesse caso, a gente está fazendo retratamento desse dente, está achando que esse dente está em boas condições para ficar aí. Então, na maioria das vezes, o endodontista mantém para deixar ele lá, porque a gente vê que o nível de reabsorção está no terço médio desse dente, né? Ou seja, ele pode ficar em tempo, fez o retratamento do dente, mas ele não atentou para solicitar a tomografia. Esse exame é bidimensional, tá? E aí, quando você faz a tomo, você consegue ver que para o vestibular não existe mais. E aí você sabe por que a técnica é limitada, porque o osso que aparece é o osso que é maior, o osso palatino. Porque o filme está mais próximo da região palatina, então a gente consegue identificar isso e consegue dizer para o profissional que possivelmente esse dente aqui ele vai ter que tirar ele. Né? A gente tem um processo inflamatório aqui que está provocando mais perda óssea. Né? E aí, um planejamento de implante, ele ia ficar com menos osso ainda, de acordo com esse processo inflamatório. Então, quando ele ficar tentando o retratamento, possivelmente ele não consiga. E aí a gente vem para aquele ditado, né? Quem não sabe o que procura, não sabe interpretar, entender o que acha. Tá? Porque se ele não tem conhecimento da tomografia, como um exame de imagem que tem alta resolução, alta qualidade, ele vai ficar o tempo todo solicitando exames bidimensionais. Tá? E os exames bidimensionais têm suas indicações, sim, tem, mas tem uma grande limitação. Exatamente. E respondendo à pergunta se seria o fim da técnica de Clark, eu digo que ainda não. Vai depender de 2 fatores. Um, das pessoas terem acesso às novas tecnologias, como a tomografia, que não é tão nova assim. E a outra, elas serem conscientizadas e educadas a solicitar o exame correto para determinado caso. Então, por exemplo, é lógico que nem todo mundo vai ter acesso à tomografia. No caso, por exemplo, eu tenho um aparelho Insight, em que é possível percorrer as camadas de uma panorâmica, e eu, sem fazer peripicais ou sem realizar uma técnica de Clark, eu consigo determinar se o elemento está por vestibular ou por lingual, por vestibular e palatino. Então, mas ainda assim é recomendado, o exame mais recomendado hoje em dia para essas finalidades seria a tomografia. Se vai ser o fim da técnica de Clark ou não, vai depender do acesso e da educação dos profissionais, da postura deles na hora de solicitar o exame. A tomografia, com os recursos que está acontecendo a cada ano, eu acho cada congresso que a gente participa, o tempo de exame é menor, o tempo de reconstrução
é menor, ou seja, o paciente fica menos tempo na recepção esperando você liberar ele, né? Quem não sabe, a tomografia é feita uma reconstrução, um escaneamento, o paciente vai para a recepção e tem um tempo que ele espera para você liberar ele para abrir o exame. Então, a gente saiu de 1 minuto e meio, né, que era o tempo do exame, o paciente lá sentado, deitado, para 6, 7, 8 segundos. Então, fora o tempo dele esperar na recepção de meia hora, ele saiu para 5 minutos. 4 minutos. A gente ganhou em tempo, né, qualidade e precisão. Tá? E segurança também, porque hoje a dose é muito menor. Muito mais seguro você fazer a tomografia hoje, né? A nossa tomografia odontológica é muito segura, a gente usa todos os meios de proteção, né, de radiação, ou seja, a gente usa radioproteção, então não tem por que não solicitar, não fechar um diagnóstico mais preciso. Aí meu contato, quem quiser mandar e-mail, queria agradecer o Paulo, Fabiano, pela participação, né? Opa, eu agradeço o convite, Dr. Vânio. A gente viu aí que realmente tem igual o Dr. Vânio comentou, tem suas indicações, mas tem suas limitações, né? E a tomografia, ela vem para realmente trazer muito mais o exame ouro para todo mundo, né? Porque a gente começa a criar, acho que, alternativas, né? Igual a gente mostrou aqui, existem alternativas, né? A radiologia, ela tem aí inúmeros recursos para poder apresentar outra forma do que uma forma limitada, né? Então, realmente, não fazer ou deixar de fazer é um dos caminhos. Deixar de existir, às vezes, não a curto prazo, mas achar caminhos alternativos que sejam mais eficientes, sim. Eu gostaria de agradecer, então, doutores, pelo tempo, pela live, acho que foi de grande valia aí. Gostaria de agradecer também a todos os participantes, né, que estiveram com a gente aí na live. Se tiverem perguntas, podem contactar os professores. Então, muito obrigado. Obrigado a vocês aí, obrigado à família Latec, obrigado, doutor Vânio. Valeu, Fabiano, um abração, tudo de bom. Obrigado. Amém, obrigado. Tchau, tchau.